Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Hoje, terça-feira, vamos continuar nosso ruminado Alimento Diário. Alimento Diário nosso, a série Igreja e Base da Verdade. Amém? Então nós vamos gastar um tempo ruminando aí nessa manhã. O título dessa mensagem dessa semana, desse dia, na terça-feira, é o mistério da Trindade. Vamos ver um pouco desse mistério. E o versículo proposto para ler com oração é João 16:13. Fala assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Amém? Quero encorajar vocês a fazer a oração desse versículo, ler com oração. Também quero encorajar vocês a ler os versículos propostos na leitura bíblica. Não deixar de ler. A importância da leitura, a importância de aplicarmos a leitura. Paulo encorajou Timóteo, até a chegada dele, que era para aplicar a leitura. Amém? E aqui nós vamos ver agora vários itens desde a caminhada de Paulo. Paulo mesmo na sua caminhada, aprisionado, toda a situação. A preocupação que Paulo tinha forte era as igrejas. Também deve ser a minha preocupação e a sua preocupação. Qual é a nossa preocupação? É os irmãos. Nós olhamos muito para nós mesmos, né, irmãos? Olhamos para o nosso cansaço. Olhamos, às vezes, por qualquer dificuldade, nós já estamos parando. Paulo, mesmo preso, ele preocupava com as igrejas. Eu também preciso preocupar com as igrejas, preocupar com os irmãos, com as pessoas, né? Então a gente vê que ele na prisão, ele estava ali, logo que ele foi solto, ele não olhou para uma situação, ele foi visitar. Ali ele saiu já, deixou Timóteo, e aí já começou a caminhar. Deixou Timóteo em Éfeso, partiu para Macedônia, Creta, né? E ali ele não parou, ele continuou a caminhada. Nicópolis, Troade, chegou a Mileto. Então Paulo, ele não parava, ele caminhava. Então nós não devemos olhar para situação nenhuma, é o que a gente tem que tirar desse primeiro início aqui. E ali nós vimos a segunda prisão dele. No primeiro aprisionamento ele tinha liberdade, no segundo já não tinha. O segundo já foi preso como qualquer preso comum. Já não era mais aquela prisão em casa que alugara. Mas Paulo, ele era muito encorajado, ele viu claramente que o evangelho não estava algemado. Está lá em 2 Timóteo 2:9. Então, mesmo com a situação, o coração de Paulo, irmãos, ele ardia pelo evangelho. O meu coração e o seu coração precisam de arder pelo evangelho. Dependendo das dificuldades, eu preciso de prosseguir, eu preciso trazer o Senhor de volta. Mas paramos muitas vezes. Então eu quero falar para todos vocês da região 6. A importância de nós pregarmos o evangelho. A pregação do evangelho, irmãos, não é só ir lá e salvar uma pessoa. O evangelho é completo. Então Paulo pregava o evangelho completo. Tanto como ele anunciava Jesus, como ele ensinava as pessoas. Então também eu e você precisamos ter essa prática. Não é só salvar a pessoa, é salvar ela e preparar ela, a caminhada dessa pessoa, tirar ela lá do império das trevas e transferir para o reino do Filho do seu amor. Essa era a incumbência de Paulo. Se a minha incumbência é a sua incumbência, depende da situação. E Paulo deixa claro que o evangelho não estava algemado. Então ele não parava, ele escreveu, ele caminhava. E se nós observarmos mais para frente, irmãos, nessa segunda aprisionamento dele, muitos cooperadores abandonaram. Muitos que cooperavam com ele, muitos, cada um saiu para fazer os seus afazeres, foram deixando, né? Um saiu para visitar uma cidade, outro saiu para outro lugar, cada um. Então eles deixaram Paulo. Mesmo assim ainda, Paulo ainda era fiel à comissão que ele recebeu de Deus. Imagina você na sua igreja, cuidando de pessoas, de repente todos te deixam, abandonaram. Ele fala que todos o abandonaram. Mas aí ele não, ele era fiel no que ele viu. Então você também precisa ser fiel no que você viu. Amém? Jesus é o Senhor.
Então, e que pela frente não vemos outras situações aqui no finalzinho da página 44. Nós vamos ver a questão agora desse mistério, né? Esse mistério da Trindade. Vamos ver a questão do Pai, Filho e Espírito. Ali dentro de Romanos capítulo 8, 9 a 11, né? Romanos 8, versículos 9 a 11. Vamos ver alguns pontos interessantes, porque para muitos, por exemplo, muitos cristãos, irmãos, eles não aceitam, né? Eles não aceitam a questão de que Cristo vive em nós. E eu vou assim bem claro, né? Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, não é isso? Não só o Espírito Santo, mas o Senhor vive, irmãos, em cada um de nós. Então, vamos ler os versículos aqui de Romanos, só para a gente entender. Romanos 8, se a gente observar no versículo 9, fala assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, está vendo, irmãos? O Espírito habita em vós. Não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo 10. Se, porém, Cristo está em vós, está vendo? Então, o Espírito, Cristo, eles estão em nós. E no versículo 11 fala assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, está vendo o Espírito de quem? De Deus. Então, aqui nós vimos o Pai, Filho e Espírito, não é isso mesmo? Senhor Jesus, vimos Pai, Filho e Espírito. Graças a Deus, né? Senhor Jesus. E aqui nós vimos bem claro, né, irmãos? Hoje, toda a obra de Deus, irmãos, é feita por meio do Espírito. A obra de Deus, ela é feita por meio do Espírito. O acesso que nós temos hoje é o Espírito que veio por meio do Filho, não é isso? O Espírito veio por meio do Filho. Então, nós hoje temos tudo que nós fizemos é por meio do Espírito. Então, a obra ela não é feita, né, no meu homem natural, mas é por meio do Espírito. Senhor Jesus. Então, se a gente ver cá no final aqui da página 45, nós vamos ver aqui um desenho que vai mostrar para nós mais claro a questão do livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 7. Aí que fala alguns pontos que nós vamos entender. Então, nós vamos entender que aqui fala assim, a leitura de Romanos 8, 9 a 11 e do Salmo 110, 1, que nós vimos claro que o Salmo 110, 1 fala aí, assenta-te à minha direita e aguarda. Lembra, e aguarda, esse versículo é muito importante para poder entender. E também nós vimos a questão do Espírito, que esse Espírito de Cristo, ele habita em nós. Cristo está em vós. E se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, quem que é esse Espírito? O Espírito de Deus. Então o Senhor, o Deus triuno, ele habita em nós. Ó Senhor Jesus. E aqui nós vamos entender melhor agora, só para a gente ficar mais claro, essa questão. Nós vamos ver o Deuteronômio capítulo 8, versículo 7, que fala que assim, olha, porque o Senhor, teu Deus, te fez entrar numa boa terra, terra de ribeiros de água, né, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. No seu alimento diário, tem embaixo nele o desenho, mostrando aí o manancial. Nós sabemos que o manancial é Deus Pai. A fonte é o Filho, é Jesus, é o acesso que Deus tem ao homem. E o ribeiro, que é o Espírito que nos conduz hoje. Não é isso? Então, vamos ver agora aqui, eu vou ler um pouquinho para a gente poder ficar claro. Essa terra tão rica tipifica quem? Em Cristo. Ela tem montanhas, vales, ou seja, a terra para cultivar e produzir riquezas. Mas uma terra para produzir riqueza ela também precisa de água, não é isso? E aí, olha, entretanto, para que isso aconteça, a água é necessária. A terra rica produzir precisa de água. Deus é o suprimento de água para essa terra. Ele é o manancial profundo. Todavia, esse manancial é inacessível ao homem. Aí nós vamos ver que ninguém jamais viu a Deus, né? Não é isso? A Bíblia é bem clara.
Ele possui a imortalidade, ele habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu. Isso é o versículo de Timóteo, tá? 6,16. Nem é capaz de ver. A ele a honra e o poder eterno. Amém. Senhor Jesus, então, logo o homem não poderia aproximar de Deus, nós sabemos disso. O homem não poderia, mas louvado seja o Senhor, né? O Senhor veio até nós por meio de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o canal que liga esse manancial de água à superfície. Então o manancial ele é profundo, mas para ligar a superfície precisou de Jesus. Então ele liga, faz essa ligação com a superfície, e aí ele é a fonte que traz à tona toda a riqueza de Deus para o homem. Louvado seja o Senhor pela pessoa de Jesus. Maravilhoso. Mas esse Senhor veio, né? E ali ele fez essa ligação, né? Para a honra e glória do Senhor, né? Dessa profundidade, dessa fonte até a superfície, né? E o Senhor veio. Mas ele veio, ali foi para a cruz, morreu, ressuscitou, e para a honra e glória do Senhor, nele foi ali, ele executou, né, o desejo de Deus, que veio para salvar o homem, para poder dar vida ao homem. Então, irmãos, olha bem, a execução da vontade de Deus, mas para essa vontade ser executada aqui na terra agora, Deus depende de quem? De você, de mim, de cada irmão. Então, todos nós, irmãos, somos úteis na obra do Senhor. Então, o Senhor precisa de você, precisa de mim. Mas não é a questão, se a gente observar claramente, a palavra de Deus é para ser prática. A palavra de Deus não é doutrina. Às vezes nós somos cheios de doutrinas, irmãos, cheios de estudos, mas o Senhor precisa muito mais de mim e de vocês. É prático, é o evangelho, precisa ser anunciado. Para ter continuidade, precisa de você. Então, mas olha bem, mas isso aí não é feito sozinho. A igreja, irmãos, ela não consegue nada sozinha. Não consegue cumprir o propósito de Deus sozinha. Então ela precisa do Espírito, não é isso? Então nós precisamos também, olha aí, nós vimos que tem, para poder chegar ao homem, né? Tem o manancial, tem a fonte, mas tem o ribeiro. Esse ribeiro é o Espírito. E aí, por meio do Espírito, aí a obra é feita. Aí a obra de Deus é feita, ela pode ser realizada nessa terra. Aí que fala aqui na página 46, no finalzinho do penúltimo parágrafo, fala assim: é o Espírito da realidade, cuja missão é encher sua igreja com toda a realidade divina. Tá vendo? Então o Espírito, a função dele é nos encher você, encher a mim com toda a realidade divina. Então eu e você, nessa época do tempo do fim, irmãos, vamos correr mais, aprendemos a estar mais no nosso espírito, aprender a presença do Senhor, né? Viver por meio desse Senhor, ter as atitudes como o apóstolo Paulo, ser absoluto pelo Senhor. Independente da situação, sacode a poeira e caminha, né? Ser cúmplice como Timóteo era de Paulo. Então isso é o que nós vamos fazer nas igrejas. Nós sabemos, irmãos, do que tem que fazer. Mas por que nós não fazemos? Porque muitas vezes, irmãos, nós falamos do falar profético, mas nós não cremos que Deus tem falado por meio do Pedro, por meio do Esa, do Miguel, do André, por meio dos cooperadores regionais. Muitas vezes não crê, acha que, né, consegue crer em Deus, mas não consegue crer nos profetas. Se não crê nos profetas, a igreja não consegue prosperar. E nós vamos concluir a obra do Senhor aqui nessa terra. Deus conta com você, conta comigo. Amém? Eu quero ler o último parágrafo, fala assim: Deus não quer nos dar apenas verdades bíblicas como ensinamento teológico. Ele quer nos encher de sua própria realidade. Deus é a única verdade no universo. Tudo mais é falsidade. Um ambiente criado por Satanás, o pai da mentira. Graças a Deus, estamos na igreja e o Espírito traz toda a realidade divina até nós. Irmãos, vamos agradecer ao Senhor. Vamos orar ao Senhor todos os dias e louvar pela igreja, pelo que Senhor tem dado a nós nas igrejas. Nós na região 6 somos privilegiados, né, para a honra e glória do Senhor, né, as micro-regiões, todas têm cooperadores cuidando de vocês, cuidando das igrejas.
Louvado seja o Senhor pelas igrejas, louvado seja o Senhor pelo esse Espírito, né, que vem nos encher, né, tudo que o Senhor quer nos encher dessa vida e as igrejas possam avançar muito na região 6. Louvado seja o Senhor, né, agradeço o Senhor por estar juntamente com vocês nessa era. Amém? Jesus é o Senhor.